Olá. Oi, Lê. Bom dia. Bia, Thais Helena, Inspire Pilates, Márcia, Bruna, bom dia, Júnior, Denise. Olá, Letícia, Lislane. Tudo bem? Bom dia. Oi, Mi. Tudo bem, Vivian? Bom dia, Débora, Marisa. E aí, pessoal? Ana Lúcia, que legal ver vocês aqui. Marina. Ô, Marina, tudo bem? Que legal. Anímone, Natália, Camila. Que máximo, Isabela. Que bom, gente! Bom dia, ótima semana para vocês. Que máximo, Fábio. Que máximo, que bom ter vocês aqui de manhã. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá legal? Digam para mim, oi, Jaque. Débora, Carmen. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Marcelo. Massa, perfeito! Lainara, querida, acabei de ler sua mensagem. Mariana. Massa. Que bom, pessoal, bom. Gente, começou a nossa maratona. Essa semana vai ser incrível. Quero saber se tá todo mundo preparado para receber a enxurrada de conteúdo, esse monte de coisa que eu quero compartilhar com vocês. Tá todo mundo preparado? Como é que vocês estão? Quem já assistiu a primeira aula que tá aqui? Contem pra mim, façam aí um joinha se vocês já assistiram a primeira aula. Quero saber de vocês. Massa, legal, sensacional, ótimo, gente. Então eu comecei a maratona, legal, Anímone. Eu comecei a maratona falando de PNL, Programação Neurolinguística. Por quê? Porque foi aí que eu virei a primeira das muitas chaves da minha cabeça. Foi esse o primeiro conteúdo, a primeira abordagem que falou: caraca, Carol, o que você tá fazendo? O que você está fazendo com as pessoas que trabalham com você, com os seus alunos? Foi a primeira virada de chave. Então eu vou trazer para vocês, quero compartilhar com vocês, porque tem uma sequência. E assim, essa sequência, eu tive a sorte de ter a PNL por primeiro, massa, mas os outros conteúdos foram vindo em ordens diferentes. Então eu vou trazer para vocês já na ordem legal de montar na cabeça, tá bom? Então, gente, a PNL é um baita negócio que vira chave. E eu chamei aqui para conversar comigo hoje a Michele. Deixa eu ver se ela já tá aqui, ó. Para ela falar um pouco sobre dessa experiência da PNL na vida dela. Gente, tem o coraçãozinho aí do lado. Soca o dedo no coraçãozinho, porque tem um monte de seguidor que não vê. Oi, Mi! Oi, Cá, tudo bom? Bom Ó, dia. bom dia, seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar meu convite. Muito obrigada. Obrigada. E, pessoal, a Lari, oi, Olá. Lari. Tudo bem, linda? Isso aí, Tudo. pessoal. Ó, dá-lhe apertar no coraçãozinho para que as pessoas também vejam essa live e já peguem mais coisas e o depoimento aí, vejam a experiência da Mi também. Então, Mi, conte para as pessoas de onde você é, se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Eu conheci a Carol. Eu tenho meu estúdio, vai fazer um ano agora, em agosto, de que eu tenho meu estúdio com aparelhos, mas eu dou aula de Pilates já tem mais ou menos uns 3 anos. Comecei, como a Carol ali explicou no vídeo dela, eu vi hoje de manhã com solo, com Mat Pilates, e fiz o curso e me apaixonei pelo Pilates. Então eu comecei
pequenininho, aí depois eu decidi montar o meu estúdio, e aí eu conheci a Carol desde o início, quando eu montei o meu estúdio, comecei a ver as aulas dela aos pouquinhos, comecei a me interessar do jeito que ela falava com os clientes, da forma que ela falava com os clientes, e comecei a seguir a Leve Treinamentos. E a partir daí, depois que começou todo esse negócio do vírus, a partir do Covid, comecei a me interessar mais. E a forma, do jeito que ela falava com os clientes, eu achei aquilo inexplicável. Os cursos que eu fiz, eu faço bastante curso, mas os cursos que eu fiz, em nenhum curso tem a forma do jeito que ela explica. Então, isso demonstrou, foi a diferença que está fazendo nas minhas aulas. Então, eu estou voltando com as aulas aos pouquinhos, mas está fazendo a grande diferença as aulas com as minhas alunas. Então, tá sendo maravilhoso. Legal, né? Então, realmente, ó, pessoal, esse conteúdo que eu vou trazer para vocês Ai, Carol, não vai mostrar exercício? Não, não. Porque, gente, acreditem, não adianta vocês terem 1 trilhão de repertório, terem milhões de exercícios decorados, seja lá o que for, e não saber como abordar isso, não saber passar para o cliente o porquê de estar usando aquilo lá e como fazer a pessoa conseguir realizar aquilo lá. E isso vem através de uma outra coisa, que é a maneira de se comunicar. Então, a programação neurolinguística, PNL, ela vem com uma conscientização, né, de como fazer isso. E um respeito, uma empatia pela pessoa que nos ouve, que eu acho que talvez seja já uma grande virada de chave. Então, quando a gente fala essa hashtag Pilates com Humor, é o além, né? É você olhar a pessoa entendendo o mapa, o território dela. Foi o que eu compartilhei na aula de hoje de manhã. Então, as pessoas têm crenças, têm valores diferentes, e a partir do momento que eu começo a enxergar aquele cliente ali não só como um fazedor de movimento, não, eu tenho que fazer ele cumprir isso daqui, ele tem que mover, não, eu tenho que entender como aquele corpo vai receber aquela mensagem. Então, a partir do momento em que a gente abre a mente para isso, já faz uma grande diferença na recepção e tudo da mensagem, né? E tudo isso vai fazer bastante sentido para vocês durante a semana. Mi, você teve assim, quando você caiu na tua ficha, você virou essa chave da PNL, né? De como aplicar, da maneira de falar com o cliente. Num primeiro momento, você se via com algumas situações de, ai meu Deus, já tô mandando. Como é que foi isso para você? Foi, no começo foi difícil, foi complicado, mas assim, é treinamento, é treino, não tem como, e assim, é treino, dia após dia, você fazendo, você treinando, e para mim foi transformador. Então, assim, as minhas alunas chegavam e me falavam assim, nossa, Michele, suas aulas tá muito boa, tá muito diferente, tá massa, tá maravilhosa, porque assim, Pilates é corpo e mente, não tem como separar. Então, precisa unir. As minhas aulas eram assim, ó, faz 10. Ah, quantas, professora? 10? Não, 15, 8. Terminava e ficava lá me esperando. Então, assim, eu trabalho com uma espécie de circuito, eu trabalho com os 4 aparelhos, e assim, eu trabalho 3 alunos por horário, por turma, né? Que eu aprendi com você, por turma. Eu trabalho com 3 alunos por turma. Então, assim, acabei. Então, ficava aquela coisa bastante. Então, não tem mais isso. É o tempo todo eu falando, é o tempo todo elas concentradas no corpo delas, é o tempo todo elas prestando atenção no movimento. E antes não era assim. Antes elas terminavam, acabou. Prestava atenção na luz, prestava atenção no chão, prestava atenção... E não prestava atenção no que era necessário, que era no corpo e no movimento. Agora está totalmente
diferente. Então, as aulas teve um enriquecimento muito grande. Então, é o que eu te falei, foi transformador. Que bom. É que eu falei. Só agradecer, só agradecimento de verdade. E eu, como falei, tinha noites que eu lembrava de você. Olha pro teto, pinta o teto, pinta a parede. Era desse jeito. De tanto que acaba sendo automático pra gente que é instrutor, né? Então, fica dessa forma. Mas está sendo enriquecedor e cada vez você tem vontade de trabalhar mais. Eu estava desanimada. Tem horas que a gente fica desanimada porque vira automático, sempre a mesma coisa, as mesmas aulas. E você quer, quando você começa o método que você está fazendo, você quer aprender mais, você quer ler mais, você quer estar sempre se atualizando, se aprimorando. Então, assim, uma coisa leva a outra. Então, você quer estar sempre crescendo e se desenvolvendo. Sensacional. E agora eu quero saber, Mi, de você, como que você está acabando os seus dias dando aula dessa forma? Então, qual é a tua sensação, teu corpo, enfim, o que você sente ao final do dia? Então, eu também mudei isso com as minhas alunas. No final da aula, eu peço para ela mentalizar sobre como foi a aula, peço para elas respirarem, perceberem o corpo delas, como que está sendo. E no meu dia a dia, coisas que eu nunca estava fazendo, sempre pretendia fazer, mas não fazia, é a meditação que eu comecei a fazer. E através de você que eu consegui fazer isso. Então, eu repassando isso para elas. Então, além de estar transformando a minha vida, eu estou transformando a vida delas. E eu já tive feedbacks de alunas que falaram para mim que está sendo maravilhoso, que não tem explicação. Então, é o que eu te falei. Uma coisa está levando a outra. Então, o que está sendo benéfico para mim, eu estou levando para o meu estúdio. E isso está sendo transformador, tanto para a minha vida, quanto para a vida das minhas alunas. Sem dúvida. Mi, é tão mágico ouvir você falando isso. É tão, meu Deus, parece que minhas células se enchem, assim, se preenchem de gratidão à vida e todas as pessoas que me ajudaram a embasar esse método. E o mais legal, assim, de tudo, que eu tenho tanto conforto, tanta confiança no que eu faço, no que eu falo, porque absolutamente tudo tem uma explicação científica. Não é nada loucura da minha cabeça, não é nada, viagem, não tem nada disso. Tudo tem uma explicação científica. E a PNL, a maneira que a PNL entrou na minha vida, ela fez um boom, assim, no nosso estúdio. Ela virou nosso estúdio, ele se transformou, a gente cresceu absurdamente em 6 meses, assim, uma coisa que a gente estava estagnado. Então, eu defendo muito, com unhas e dentes, isso daí. E a PNL, ela vem com uma abordagem que muitas vezes as pessoas pegam, quando a gente começa a falar sobre a programação neurolinguística ou sobre comunicação, as pessoas falam, mas eu já faço isso. Mas eu já me comunico, ou às vezes nem dão importância para a comunicação. Só que a grande sacada, galera, pega essa senha. A grande sacada não é você, eu já faço isso. A sacada é você fazer de maneira consciente, usando performance, tendo performance na entrega. Então, a partir do momento em que você faz uma coisa, sabendo o que você está fazendo, os efeitos que aquilo pode causar no outro, ou até mesmo na sua vida, você se torna consciente, desenvolve habilidade e aplica com consciência, é outra chave, é alta performance. Então, muita coisa da PNL pode soar assim, eu já faço isso, eu já sei disso, mas aplicar com alta performance, que é de maneira consciente, aí é outros 500. Aí é uma virada de chave mesmo. E a PNL, ela tem muito disso, porque é você respeitar o seu cliente. Mas eu respeito o meu cliente. É entender que ele tem uma patologia, mas qual o porquê daquela patologia? O que essa patologia significa para a pessoa? Porque ela cria um significado para aquilo. Né? Então, quando você consegue abrir esse leque, ter essa sensibilidade,
e você começa a tratar o teu cliente com uma empatia maior e colocando em prática o rapport, que é aquela, né, coisa de você se colocar no lugar da pessoa e falar a língua dela, meu, ó, você decola, decola. Então é muito legal, é muito importante. E assim, a PNL ela não é algo para você aplicar dentro do estúdio. É impossível você separar as coisas. Então, uma vez que você entendeu, você vai aplicar isso com o teu filho, vai aplicar com o teu marido, vai aplicar com a tua família, porque não tem como separar, né, de você, da tua essência, você ganhar esse conhecimento e depois simplesmente, não, eu só uso dentro do Pilates e não uso fora, né? Não tem como. Então, eu quero saber, Mi, você falou das tuas alunas, né? Da questão da meditação, tudo. Mas eu quero saber quando você chega em casa, final de trabalho. Depois que você acabou de trabalhar, quando você chega em casa e você faz uma revisão do teu dia. Qual é a sensação que você tem? O que você começou a perceber depois que você começou a cuidar da tua linguagem? Então, eu comecei a perceber assim, que eu fiquei mais tranquila nas situações. Eu estava muito ansiosa, eu era muito nervosa, tanto quanto para dar aula e também aqui em casa também. E assim, me ajudou muito, foi o que eu tinha te falado, a gente andou conversando, me ajudou muito, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. Então, assim, me ajudou bastante, porque assim, você se doa, né? É uma doação que você se doa tanto para o seu aluno, e isso transmite. Quando você faz coisas boas começam a aparecer na sua vida também. Então, isso são coisas assim, você faz coisas boas e as coisas boas vão acontecendo. Então, assim, é uma doação que você faz e você acaba nem percebendo, porque isso se torna tão rotina. E aqui em casa melhorou bastante, porque desde quando eu comecei a te seguir, fazer o curso com você, foi maravilhoso. Então, assim, eu comecei a ficar mais calma, comecei a compreender mais as coisas, me colocar no lugar do outro. Então, isso foi o fator primordial para eu começar a entender melhor as coisas. E não fazer as coisas automaticamente, fazer do jeito que era. Não, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito e acabou. Não. Comecei a me colocar no lugar do outro, a me doar mais, e as coisas começaram a acontecer melhores. Então, e você foi viu que dessa legal forma. que você falou? Oi, desculpa. E aí as coisas começaram a se tornar melhores aqui em casa também. Então, foi uma coisa levando a outra. E você viu que você tinha falado assim, eu dava aula, faz 10, faz 15, faz 8, tarará. E daí você, né, falou que as alunas iam lá e faziam. Daí você disse que depois que começou a usar essa abordagem, as aulas ficaram melhores, elas começaram a se concentrar. E olha como isso que você está falando, ele é muito verdade, é muito palpável, é muito real. Porque você começou a mudar, você começou a se concentrar, começou a sentir. E saiu do teu piloto automático, de instrutora, e botou os meus alunos numa situação de concentração. Saindo daquele piloto automático da repetição, do robô. Sim, exatamente, foi isso mesmo. Então, foi muito... É muito prático isso que você está falando, né? É muito palpável tudo isso. Porque, às vezes, uma pessoa que ainda não começou a pensar por essa abordagem da comunicação, o quanto isso tem um valor absurdo na nossa vida, o quanto isso, gente, nós vamos ver durante a semana das comunicações que a gente faz com a gente, o quanto isso é doido. Quando a pessoa não tem essa consciência, pode pegar e rolar ainda uma resistência, né? Não, mas isso é muito viagem. Não, o que importa é eu saber o repertório. É muito além do que saber reproduzir os movimentos, né? De ficar mostrando ali só. Porque o ser humano, ele não é... Como diz a Cássia, esses dias a Cássia Frade, eu vi uma live dela, ela falou, não somos robôs
ou máquinas, né? O corpo humano não é uma máquina onde você compra uma peça, outra peça e monta. Então, não podemos olhar nosso aluno como uma máquina com várias Sim. peças. Então, nós somos integrais, né? Então, tem a parte emocional, tem a parte cognitiva, tem a parte física, e tudo faz parte de um único sistema. Então, não tem como a tua parte física funcionar bem se a tua parte emocional não tá legal. E o que eu desperto no meu aluno com a maneira que eu falo? Será que emocionalmente eu não posso virar uma chave nele ruim quando eu pego e falo, ah, não, tá errado? Como aquele corpo reage, né? Então, a comunicação não verbal de um professor, por exemplo, um gesto de franzir a testa, a pessoa que faz alguma coisa, você franze a testa, você comunicou com ele. Então, a comunicação automaticamente gera um pensamento. O pensamento gera um sentimento, e o sentimento gera uma ação. E o que nós não queremos é que essa ação seja a pessoa sair correndo do teu estúdio. Isso mesmo. E pode acreditar que às vezes a rotatividade de aluno pode vir pelas franzidas de testa que a gente dá e não percebe. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu era Não é? O que você acha, amiga? Eu era uma instrutora que falava assim, não faz isso, não levanta a perna, abaixa, fica assim, tá errado, tá certo. Não faça isso, não faça. Então, assim, eu me policio muito hoje, como eu te falei, foi complicado no começo, para os comandos, tudo, mas eu tô aprendendo a cada dia, mas, assim, tá sendo muito gratificante, então o resultado está sendo maravilhoso. Então, tá sendo assim surpreendente para mim. Então, eu mudei muito, 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 muito. E Mi, olha só o que você falou, foi complicado, né, no começo. E isso, gente, como eu já tenho compartilhado com vocês, quem acompanhou o I3E no MET, né, nas últimas 4 semanas, eu algumas vezes falei sobre as sinapses, né, que acontecem no cérebro. Então, aquilo lá não acontece só por movimento. Acontece com qualquer aprendizado que a gente tem. Então, se eu aprendi a instruir Pilates dessa forma, dizendo não faz, ou dizendo 3 de 15, ou... Não interessa, o jeito que eu aprendi, eu tenho aquela sinapse daquele aprendizado. Então, qual que é o desafio? Por que fica tão desafiador no começo, né? Porque você tem que criar uma nova sinapse e você tem que fortalecer e enfraquecer aquela antiga que estava forte. Então, isso é para tudo na vida. Para tudo, para tudo. Nossa, não. A Jaque Pilates falou, olha, o não é muito difícil. Olha, o mais desafiador para mim foi o não. Falar o não foi complicado, mas eu consegui, viu, Jaque? Eu consegui. Gente, olha só, a Jaque falando, a Michelle falando, o Marciano falou hoje no final da aula. É uma coisa que você nunca para pensar. E quando eu venho e dou essa letra para você, né? Várias pessoas, já aconteceu isso com muitas pessoas. Que a pessoa fala, meu Deus, eu não paro de falar. Diz que dá até uma trava na hora, assim, quando você percebe de novo. Meu Deus, e agora eu falo o quê que eu não vou falar? É assim mesmo, é desse jeito. Nossa, aí você fala assim, não, falei o não. E agora? Fala, meu Deus do céu, como é que eu vou corrigir isso? Aí você fala, não posso falar o não de novo. Aí o não já fica na sua cabeça, aí você se perde todo dia. Aí você para, você respira. Isso me ajudou também, você respira, aí você recomeça. É difícil, vou dar uma dica aqui então, hein? Ó, respondendo ali. Nossa, é difícil, hein? Ó, já vou dizer primeiro, vou dar alguma sequência de coisas aqui. Só vou dar uma explicação breve. O cérebro, gente, quem não acompanhou o I3E no MET,
teve um dia que eu expliquei, algumas vezes eu expliquei isso. O cérebro, ele é um negocinho desse tamanho, tá? Que gasta mais de 20% da nossa energia, a energia do corpo inteiro. Então, o cérebro está o tempo inteiro pensando em economizar energia e ir para o caminho mais fácil. Então, a partir do momento em que você comunica para o teu cérebro, é difícil fazer isso, teu cérebro já vai dar um jeito de não fazer, porque o difícil ele vai gastar energia. Então fica ligado e corta difícil do teu vocabulário. Não, vamos tentar burlar o cérebro aí, que ele não receber, não ouvir mais de você que é difícil alguma coisa. Então, gente, a partir do momento em que você fala que é difícil alguma coisa, seu cérebro já vai tentar te limitar para você não realizar. E o porquê que tem esse desafio, né? Justamente por isso, porque é algo que você não tem prática, não pratica em fazer e precisa treinar. Da mesma forma que foi andar, enfim, da mesma forma que é tudo na vida. A senha, liga, abre o ouvido aí. A senha para não falar mais o não. Ao invés de você dizer para o seu aluno, não levanta a perna, troca por mantém a perna abaixada. Então, tudo que você diria não faz, fala para manter do jeito que você quer que faça. Então, gente, mais simples do que parece. Mantém a perna baixada, mantém os braços do lado do corpo, mantém o teu olhar no roda-teto da frente. E quando você perceber, esse manter é muito de posições, de posturas iniciais, posições iniciais. E quando você perceber, isso vai estar tão fácil no dia que você já vai estar comunicando isso com muito mais prática. Então, gente, mantém, tá bom? Mantém ao invés de não faz, ok? E quando você fala sem levantar a perna, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que dizer não faz. Então, sem levantar é a mesma coisa que não levantando, tá bom? Então, mantém, daí blá, 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 do jeito que você quer que aconteça. É a senha do dia, hein, gente? Então, olha só. Pessoal, a PNL é algo realmente transformador, vale a pena, vale muito a pena. É um conteúdo absurdamente extenso, são muitas ferramentas, mas eu selecionei o que de melhor tem na PNL para aplicar dentro das aulas de Pilates. Isso está peneirado, isso já está pronto. Tá bom? Então, Carol, um curso de PNL dura 1 ano e meio, um curso básico de programação neurolinguística. Peneirei e vou entregar para vocês o que você já consegue aplicar agora, já a prática, para em 1 mês já conseguir botar tudo em prática, botar o I3E aí na vida para funcionar. Gente, abram a cabeça de vocês que essa semana vem muita coisa doida por aí ainda. A próxima aula é quarta-feira, mas antes, amanhã, a gente vai ter uma live com a pessoa que abriu a minha mente para a PNL. Então, não percam amanhã, às 11 da manhã, o professor, né, que treinou a mim, treinou a Leve em relação à programação neurolinguística, muito antes do I3E, né, e o que me ajudou a dar uma base para o I3E. Ele vai compartilhar com vocês, gente, vocês não têm noção como que eu era em relação a falar ou não. E muito além disso. O não é uma coisa muito não é. E eu conheci a PNL através da Carol, viu, gente? Eu não conhecia também, não conhecia, nem sabia o que significava, e eu fui atrás, estudei e tô aprendendo, e uma coisa leva a outra, porque você aprendendo a PNL, você vai ter simpatia com o seu aluno, ter empatia com o seu aluno, e as suas aulas vão ser mais produtivas, você vai ter mais vontade de trabalhar, porque eu tô passando por essa experiência. Então, assim,
para mim está sendo transformador, que eu falo para ela que essa é a palavra. Para mim, essa foi a chave que virou para mim. Então, assim, está sendo valioso por isso. Então, a empatia, a simpatia que você tem com o seu aluno é tudo dentro da aula de Pilates. Eu também acompanho a Carol. Gente, vocês que estão aqui na live, eu quero saber se vocês têm perguntas para fazer para mim e para mim em relação à PNL e a experiência que ela está tendo. Ela está aqui, ela se dispôs a vir aqui conversar com vocês também. Então, se vocês tiverem pergunta, coloca aqui já, para que ela possa responder, para que eu possa responder para vocês, para a gente compartilhar um pouco mais do que é essa experiência da conscientização da maneira de se comunicar. Vai aí, pessoal. Então, a questão do não, e quando esse professor veio aqui para fazer o diagnóstico, gente, juro, a gente tinha dois professores que trabalhavam com a gente no estúdio. E quando ele começou a conversar comigo, ele vai contar amanhã pra vocês. Vocês não têm noção, eu lembro da cara dele até hoje. Quando eu falava pra ele, a minha vontade é abrir a cabeça da pessoa no meio, e coisa, ela não entende o que eu falo. Eu falava desse jeito, acreditem. Eu falava isso. A pessoa não entende o que eu falo, não sei, parece um bloqueio, qual é o problema. E ó, de quem que era a responsabilidade de se comunicar e de fazer entender? A responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade da comunicação. Às vezes, no começo, né, até eu tô melhorando, mas assim, eu falava uma coisa, ela fazia outra. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu parava, pensava, falei, não, ela não tá entendendo o que eu tô falando. Aí parava, eu, não, esse problema tá sendo eu, então eu vou melhorar. E assim, e vai aprendendo a cada dia. Não tem como, é treino. Treino, né? A Nima me perguntou, Mi, o teu formato de estúdio é de circuito, né? Um aparelho de carro. Meu formato de estúdio é circuito. E o meu, só que eu trabalho, por exemplo, um aluno começa no Cadillac, eu termino com ele no Cadillac. E eu termino a aula até no começo ao final. Começo com pré-pilates, vou desenvolvendo a aula, vai para o aparelho e termino com ele no mesmo aparelho. Perfeito, perfeito. Então, ó, a Nimoni, né, perguntou, o formato dela é de circuito, o meu foi circuito e hoje é grupo, tá? Não sei para quem que ela perguntou, mas, né, vou dizer dos dois e a gente tem as duas possibilidades. A Mari fez uma pergunta muito boa. Mari, muito massa essa pergunta, olha só. Tem clientes que são mais visuais e custam para entender o comando verbal. O que fazer nesses casos? Gente, eu estava conversando hoje de manhã isso com o Thiago. A gente vai abordar isso também. E ó, vou dar um spoiler aqui. Escuta o que eu vou falar, que é um troço muito louco. Essa história do visual, né? Por que eu insisto em dar comando verbal de imagem? Porque o cérebro, a gente, quando fala a gente, eu tô dentro. Nós processamos o mundo ao nosso redor pelas imagens. E as imagens, o olho é só o veículo, é só por onde ela entra. Mas é processada pelo cérebro, numa imagem invertida aqui atrás. Então, gente, a imagem você pode construir a imagem. Tem vários trechos na Bíblia que falam disso, eu vou compartilhar com vocês. O Joseph Pilates falava, é a mente que esculpe o corpo. Então, quando eu falo em ser da comando verbal de imagem, é isso, você traz a imagem para a mente da pessoa. Meus alunos não param de conversar, então eles não vão se concentrar, não vão conseguir fazer, porque ele tem que processar a imagem na cabeça dele.
Então, o teu aluno que é mais visual, ele tem que ser visual na mente dele. Trazer para a mente. Não é pelo olho que a gente enxerga, é pela mente. Tá? Então, isso tem uma importância e de um significado enorme. É muito grande. E a pessoa que tem essa coisa, é mais visual, pode ter certeza que ela tende a ser mais distraída. Então, gente, estimula a fechar o olho a imaginar. Imagina. Imaginar é a imagem na mente, tá? Então é isso, traz a imagem para a mente. E é tão importante você trazer para uma imagem real e fácil, justamente por causa disso. Porque, às vezes, a representação interna que eu tenho sobre dobrar e esticar, eu falo flexionar, na representação interna do meu aluno, isso aqui é dobra e estica, e não flexiona e estende. Por isso que eu tenho que ir pela representação interna dele. Por isso que eu tenho que entender o mapa dele e não levar em consideração o meu mapa quando eu quero ensinar algo. Então, não vai vir rebuscada, cheia de blá blá blá, cheia de pouco. Não funciona, tá? Não funciona. Eu usava muito termos técnicos também. Aprendi isso também. Estou aprendendo isso também. Empurra, puxa, pé, ponta do pé para o teto. Eu uso muito a parte geográfica do estúdio. Pé lá para a porta, braço para a janela. Enfim, eu uso essas palavras porque se você fala flexiona... Você falou um negócio muito, muito importante agora. Você falou um negócio muito importante. Usar o espaço geográfico do estúdio. Isso é PNL também. Então, olha só. É muito importante usar o espaço geográfico. Porque tem gente que tem dificuldade com esquerda e direita. E se você está de frente para o aluno, a tua esquerda é diferente da dele. Então, usa para a porta, para a janela, para o teto, para o chão, para o quadro, para o relógio. E, palmas para você. Aqui teve alguém. Hoje a minha dificuldade é pensar em como fazer os exercícios para circuito. Pessoa, pensa, não pensa mais, não pensa, Dani, em exercício, pensa em movimento articular, tá? Quando você pensa que você move pela articulação, não tem erro. O ombro do Joãozinho, da Mariazinha, o joelho, o quadril, fazem, na grande maioria, num padrão, todos o mesmo movimento. O meu ombro, o teu, o da Mi, né? A articulação se move da mesma forma, a não ser que a pessoa tenha alguma particularidade. Mas traz o movimento, ok? E eles entendem, o que você acha, Mi? E eles entendem. Se for por articulação, eles entendem sim. Porque se você falar de outra forma, eles não entendem. Por articulação, entendem sim. E uma coisa que a Carol já tinha me falado, eu fiz, eu tenho um grupo das minhas alunas do meu estúdio, eu montei uma anatomia do corpo humano e passei para elas, para explicar onde era o sacro, expliquei tudo certinho e mandei para cada uma. E aí ela já teve essa consciência e daí elas não tive nenhum problema para ter o comando por articulação. Então elas já entenderam isso também. Então você acaba ensinando de uma forma que elas entendam. Então você vai aprendendo com elas também, né? Então uma coisa leva a outra. Sensacional, sensacional. Nossa, fico muito feliz em saber, em ouvir de você, que você está sentindo, que você está transformando vidas. Eu acredito muito que, muito antes da gente colocar, eu falo, não eu e a mim, todos vocês que estão aqui conosco, colocar o Pilates na nossa vida, né? Eu acho que muito antes a gente tomou uma decisão, que foi fazer uma faculdade de fisioterapia ou de educação física.
E quando a gente tomou essa decisão, a gente já sabia que a gente ia trabalhar com pessoas, né? Então, quem trabalha com pessoas, principalmente promovendo saúde, movimento, trabalha através do movimento, com atividade física ou com um atendimento de fisioterapia mais visado para reabilitação, enfim, são pessoas, né, que a gente vai trabalhar, que a gente vai transmitir, a gente estudou para passar aquilo. Então, muito mais uma abordagem através do método Pilates, a gente já tinha tomado a decisão de fazer a vida, a qualidade de vida das pessoas algo melhor, fazer as pessoas viverem melhor, né, sem dor, se movendo bem, independente se é fisioterapia ou educação física. Então, é movimento, né, se mover melhor. Então, essa abordagem, ela vem justamente com isso. E quando você tem a sensação e a consciência que você está transformando a vida daquelas pessoas que confiam no teu trabalho, isso realmente é impagável. Um feedback desse do aluno é impagável. Tem preço. Parece que faz a vida valer a pena. Sim, o levantar de mão vale a pena. Né? Então, elas agradecem. Elas se sentem gratas, né? Todos os alunos se sentem gratos por você tá transformando a vida deles de alguma forma, né? E olha só isso que você falou. É legal esse bate-papo, né? Porque a gente não combinou nada do que você falou. Não, foi muito rápido. E tá vindo aí, e o que você acabou de falar, elas se sentem gratas. Essa frase, gente, tem um peso, porque a partir do momento que uma pessoa começa a sentir gratidão, a gratidão, gente, cura. Ela é transformadora, ela faz algo dentro do nosso corpo, porque a maior farmácia existe, a maior rede de farmácia que existe é a nossa farmácia interna. É aquilo que eu comunico para mim. Então, a partir do momento em que a pessoa está comunicando para ela que ela sente gratidão, olha, isso transcende, gente. Isso vai muito além. Transcende o método Pilates, isso transcende os 50 minutos de aula, porque é a energia que ela manda para ela, o que ela comunica e está grata pelo seu trabalho, ela comunica gratidão para você, você comunica outra coisa para você em relação ao seu trabalho, e ela começa a fazer um tratamento interno, às vezes até que inconscientemente, pelo fato de sentir gratidão. Então, quando eu falo que 3D é uma abordagem que não tem em nenhum lugar do Pilates. Não existe o que eu abordo, essa maneira de trabalhar, através do método colocado dessa forma, não tem. E ele assim, realmente vai além da questão física. Que eu acho que cabe totalmente com Pilates, é corpo e mente. Não adianta você se mover. Não adianta querer desmistificar. Trabalhar uma coisa só. Eu trabalhava assim, era uma coisa só. Mente, nossa, nem passava pela minha cabeça em trabalhar. Depois que eu conheci a Carol, que eu comecei a perceber isso. E o que a Carol falou, e o universo conspira ao seu favor. As coisas acontecem. Por mais que você não perceba, as coisas acontecem. E a sua aula flui bem, as conversas fluem bem, as amizades fluem bem. O cotidiano da sua vida flui bem. Foi o que eu falei para ela. Na minha casa também as coisas melhoraram. Então, assim, tudo melhorou. Então, as coisas acontecem sempre para melhor. O que você faz bem, volta para você bem, né? Sensacional. Mi, eu queria te agradecer profundamente por você ter disponibilizado o tempo do seu dia para vir aqui conversar com a gente. Gratidão, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz que você está transformando vida, de eu ter plantado a semente em você, e você está absorvendo. Você sabe que você tem, como todo mundo tem, caminho livre com vida, é só mandar, demora um pouquinho para
responder, mas eu respondo, eu faço questão desse contato com vocês. E muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui. Nossa, imagina, eu que agradeço. Eu fiquei no começo, quando você me chamou, eu falei, ai meu Deus. Eu falei, não, mas vamos lá. E pra mim eu falei assim, não, eu vou compartilhar, porque pra mim tá sendo maravilhoso, então eu preciso compartilhar o que tá sendo bom pra mim, então eu vou compartilhar. Eu agradeço a você e vou continuar cada vez mais me aprofundando. A pilateirinha aqui ainda dá fazendo pilates e vamos aí trabalhando. E, gente, dá para fazer. No começo é complicadinho, mas a gente consegue. Sim. Manda mensagem pro cérebro que você é mais forte que a zona de conforto que vai, né? Eu vou dar uns recadinhos aqui pro pessoal. Tá, eu vou continuar aqui também, mas eu tô conseguindo, vocês conseguem. Vamos lá, bola pra frente. Vamos dá lá. tudo certo. Obrigadão, viu, Mi? Vou dar um recado aqui pro pessoal. E então Tá vou bom. continuar aqui e depois eu falo com você, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Beijo. É isso aí, pessoal. Viu que máximo a história da Mi? Tem muito mais coisa ainda para ser dito, tem muito mais coisa para ser compartilhado. E eu faço questão que vocês conheçam as pessoas que me influenciaram. E amanhã, às 11 da manhã, eu vou estar com o Ed, que foi meu professor. Ele é um amigo, ele foi meu professor, foi professor aqui do pessoal da Leve. E ele é o cara. Muito legal. Tá bom? Ele vai ajudar também a falar, a esclarecer mais sobre a programação neurolinguística, que é a especialidade dele. Então, amanhã, às 11 da manhã, ele vai estar aqui comigo. E acreditem, a agenda dele é hiperlotada. Não é fácil conseguir um horário com ele. Então, vai ser um belo de um presente para vocês. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Então, eu estou considerando um presente ele fazer uma live comigo. Então, aproveitem, tá? Ao máximo, porque tem muita chave para virar ainda na cabeça de vocês. Quero saber se vocês gostaram, fizeram o print aqui dessa tela para compartilhar. Então, ó, faz o print aí, se você não fez ainda. Compartilha lá, hashtag Pilates com Amor, Maratona e 3E. Me marca Leve Treinamentos. E amanhã, live com o especialista. Primeira live com o especialista, que vai ter muita coisa boa essa semana. Imperdível. A live amanhã, 11 horas da manhã, é imperdível. Então, pessoal, ó, manda recado para os teus colegas, compartilha que amanhã tem uma live que vai ficar pra história, tá bom? Então, hashtag Pilates com Amor, gratidão, tenha um excelente dia. Se você não assistiu a aula 1 ainda, corre lá assistir. Se você já assistiu, manda para os teus amigos assistirem, porque essa semana é a semana de virar a chave na cabeça, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado. E até amanhã. Pode me mandar mensagem que a gente vai trocando ideia por aqui. Hashtag Pilates com Amor. Um beijo e até mais. Brigadão.